que desprezar identidade. E identidade tem a ver com aquele ninho, com aquele lugar em que nós descobrimos a verdade da fé. Naquele mundo onde é que nós descobrimos a verdade do Evangelho. Aquele lugar se torna um lugar em que nós crescemos na nossa identidade. E não foi por acaso que Deus nos colocou naquele lugar para nascer de novo. E devemos ser gratos por isso. Às vezes, quando eu era criança, eu dizia para minha mãe, quando ela fazia algumas exigências sobre mim, eu dizia: eu gostaria de ser o filho da fulana e do fulano, porque lá não preciso lavar louça todo dia. Vocês devem ter passado por isso. Eu gostaria de ser filho do fulano e da fulana, porque lá que é bom. É como aquele homem que enxerga que a grama da vizinha é mais verde, ou que a goiabeira do vizinho não produz goiabas com bicho. Nós temos uma tendência, isso é da natureza até pecadora do homem, de olhar para o outro com uma espécie de ciúme, de desprezar a família onde nós nascemos. É importantíssimo saber, eu nasci nesta família não por acaso, não é por acaso que eu sou filho do Udo e da Vale. E ai de mim se eu esquecer isso, ai de mim se eu esquecer esta minha história. Eu nasci lá, e para a fé eu nasci num lugar, e por isso que eu fico claramente atento ao que Deus tem para a minha vida. Cada igreja, cada denominação, cada comunidade local tem a sua própria identidade, o seu jeito de ser. E nós devemos ter a liberdade de confessar, devemos ter a liberdade de dizer que também há alguns irmãos e irmãs em outros segmentos que às vezes nos trazem a palavra de Deus de uma maneira diferente do que nós a trazemos. E às vezes incorrem até em sectarismos e heresias, em interpretações bíblicas equivocadas. E sabe qual é, eu já disse, mas eu vou perguntar de novo, qual é uma área muito frágil em todas as igrejas cristãs? Em todas. Isso inclui quem? Também nós, como luteranos. É uma compreensão limitada do Espírito Santo. É uma compreensão pequena do Espírito Santo. Uma compreensão muito fraca sobre o Espírito Santo. Alguns falam muito do Espírito Santo. Outros falam pouco sobre o Espírito Santo. Mas não é o falar muito que significa que a compreensão deles é correta. Então nós vivemos um tempo, a partir do início do século XX, em que se fala sobre o Espírito Santo, mas há uma compreensão muitas vezes equivocada. Poucos homens de Deus têm trazido contribuições maduras, bíblicas, centradas sobre este assunto. Talvez o homem, o autor que melhor escreveu sobre isto no século XX é um velhinho chamado John Stott,
que trouxe a maior contribuição no século XX para dentro da igreja cristã sobre o Espírito Santo. Sim, sobre o Espírito Santo há uma porção de incompreensões, e especialmente há incompreensões quanto os sinais que devem acompanhar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Especialmente nesta área, há alguns irmãos nossos que ensinam, que acentuam que os dons espirituais são a visibilização, são a característica primordial da presença do Espírito Santo. Quando pessoas começam a vivenciar a verdade dos dons, dizem estes, então é sinal de que eles são cheios do Espírito Santo. Há dons mais naturais, há dons mais sobrenaturais, e especialmente os dons de curas, de línguas, de milagres, é que são exaltados. E eu diria que em alguns casos isto é verdade. É verdade. E às vezes nós pecamos por deixar de lado esta dimensão dos dons. Temos que ter coragem de falar isso. Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria dos textos bíblicos, os sinais que acompanham um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem absolutamente nada a ver com manifestações de dons, sejam naturais ou sobrenaturais. Grande parte do que Jesus ensinou em João 14, 15, 16, especialmente 14 e 16, grande parte do que o apóstolo Paulo ensina nas epístolas, e de uma maneira muito especial aqui em Efésios 5 e 6, tem uma outra ênfase, que o sinal maior, a evidência mais contundente, a expressão mais grandiosa de que alguém tem o Espírito Santo morando na vida dele, se mostra pela transformação do seu caráter. Tem a ver com o fruto do Espírito Santo, que Paulo também lá em Gálatas acentua. Tem a ver com aquilo que Jesus disse em João 13:35 em diante. Aliás, Jesus deu uma outorga, deu um direito ao mundo pagão de julgar o seu próprio povo, de julgar o próprio povo de Deus. E disse: se eles tiverem tais marcas, isso é sinal de que eles são meus discípulos. E entre estas marcas que Jesus mencionou, não apareciam os dons, não apareciam questões sobrenaturais, aparecia, isto sim, o caráter, aparecia o ser. E a história da igreja cristã, meus amados, possui relatos contundentes e maravilhosos de comunidades, de congregações que fizeram muita diferença no mundo em que estavam localizadas, tanto intramuros como extramuros, na medida em que buscaram pelas marcas inconfundíveis do ser cheio do Espírito Santo. Então, nós, quando assistimos um programa de televisão, seja de que denominação for, de que igreja for, devemos ter a atitude dos irmãos lá de Bereia,
que iam conferir na Bíblia se de fato aquilo tem base bíblica. E eu gostaria que com o mesmo Espírito vocês recebessem em vossos corações nesta noite esta palavra.